Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 livros que mudaram totalmente a minha visão de mundo. Entre os quesitos que estão, relacionados a isso, tem aqui A Esperança no Brasil, Matemática equivale a fazer conta e muitos outros que eu vou falar para você. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, eu vi por dica de um influenciador. Curiosamente, era um influenciador espírita e esse livro ele contribuiu um pouco, sabe, para, digamos assim, para minha mudança de paradigma religioso. Já falei com vocês que eu era muito religioso, que hoje em dia eu sou um cara agnóstico. E o livro é esse aqui. O livro se chama Outliers, em inglês, e em português ele é traduzido como Fora de Série. E o paradigma principal que esse livro quebrou para mim foi a meritocracia. Por quê? Olha só o título dele, A História do Sucesso. Então ele mostra como que as pessoas que têm grande sucesso, ele cita, por exemplo, o Bill Gates, entre outras pessoas, ele mostra como que essas pessoas não obteriam esse sucesso se elas não tivessem tido uma série de condições favoráveis em suas vidas. Vamos falar o exemplo do Bill Gates. O que chega pra gente em termos da história do Bill Gates? Que ele era um cara que aprendeu a programar quando ele era adolescente, e aí ele fundou a Microsoft, ficou rico e se tornou o homem mais rico do mundo. Só que uma das coisas que esse livro fala aqui, e que não é falado geralmente nessas histórias de coach aí, é que o Bill Gates era de uma família riquíssima. Olha só um fato que é distorcido e não chega pra gente. O Bill Gates aprendeu a programar quando ele era um jovem, um adolescente. Então hoje parece corriqueiro isso, né? Tem vários jovens e adolescentes aí que estão aprendendo a programar. Só que o Bill Gates ele é um cara idoso, eu acho que ele já tem mais de 70 anos. Quando ele era adolescente, ele estudava em uma escola que tinha computador, sendo que muitas universidades não tinham computador. Você tem noção do que é isso? Por que a escola do Bill Gates tinha um computador? Porque a mãe dele era de uma família riquíssima de banqueiros tradicionais lá dos Estados Unidos, e ele estudava em uma escola particular para rico, e as mães dos alunos da escola, elas colocavam uma grana, elas tinham um fundo, que eram as mães que organizavam, e colocavam grana para os alunos realizarem projetos. E um dos projetos realizados, que veio através desse dinheiro, foi a aquisição de um computador. Então o Bill Gates ele teve acesso a um computador quando ninguém mais tinha. Imagina você com 13 anos você ter acesso a um reator nuclear. Você ter acesso a um robô de última geração que vai estar numa indústria automobilística. É equivalente a isso. Então não é igual hoje que você baixa aí no seu celular e já sai programando em Python. Na época não tinha acesso a isso. E ele teve esse acesso privilegiado, antecipado, e não é à toa que ele fez muito dinheiro com isso. Ah, mas isso quer dizer que o Bill Gates só deu sorte? Não. E aí que entra a crueldade desse livro, né? A realidade cruel que esse livro traz para nós. Que não basta apenas você ter sorte. Você, além de ter sorte, você precisa ralar pra caramba. E é isso que, em geral, essas pessoas bem-sucedidas fazem. Tudo bem, vamos desconsiderar aqui os herdeiros, tá, gente? Tudo bem, ele era herdeiro, mas assim, esses herdeiros de bilionários aí, tudo bem que eles não precisam trabalhar nunca na vida pra ganhar, né? Eles não precisam nem ganhar porque eles já têm bilhões de dólares ou reais, sei lá. Mas a questão é essa, que ele precisou aliar as vantagens que ele teve, ou seja, então ele é um cara que teve sorte, mais esforço. Sem essas duas coisas, ele não teria sido o homem mais rico do mundo, muito provavelmente. Tanto é que nesse mesmo livro, ele cita um exemplo de um outro cara. Ele é um cara, eu acho que ele é considerado, ou já foi considerado, o homem com o maior QI do mundo. E esse cara, assim, ele tem uma vida pacata. Por que ele tem uma vida pacata? Porque ele vem de uma condição socioeconômica ruim, para os padrões estadunidenses norte-americanos, é lógico. Então, mesmo esse cara tendo um QI altíssimo, ele nunca conseguiu nada demais, porque ele estudou numa escola pública comum, a mãe dele era de uma situação de usuário de drogas, alcoolismo, eu acho,
Ele até ganhou uma bolsa em uma universidade pela inteligência, pelo mérito dele, só que a mãe dele não assinou um papel que ela tinha que assinar lá, ele perdeu a bolsa. Ele foi morar numa fazenda, obviamente, ele não é um cara pobre, miserável, mas ele leva uma vida comum, mesmo tendo uma inteligência muito acima do comum. Então acho que essa é a lição que esse livro traz aqui pra gente. Não basta você ser um cara muito esforçado, ou uma moça muito esforçada, muito inteligente, se você não tiver sorte, se você não tiver oportunidade. Ou não adianta também você ter oportunidade se você não souber aproveitar. Então esse foi o primeiro livro, beleza? Outliers, Fora de Série, do Michael Gladwell. O último livro vai falar sobre matemática, tá, gente? Para vocês falarem que eu não abandonei matemática nesse vídeo. O outro livro, ele está relacionado ao tema que eu falei, que é a esperança no Brasil. E isso quer dizer, mas você perdeu totalmente a esperança no nosso querido Brasil, que muitos aí na internet chamam de Bostil. Eu não diria que eu perdi a esperança, mas eu não sou mais fantasioso igual eu achava que era. Porque o que eu acreditava? Eu acreditava que o Brasil, não sei, a gente poderia, nós, os cidadãos brasileiros, poderíamos nos unir e mudar a política, né? Acho que vem muito daquela época que teve muita manifestação na rua. Então eu criei uma esperança, sabe? Nossa, agora as coisas vão mudar, agora os políticos corruptos vão ser tirados do poder e tal, né? Era naquela época de 2014/2015 que a gente via muitos figurões sendo presos, né? Eu não vou entrar aqui em mérito de esquerda versus direita, tá, gente? Mas eu vou citar os empresários que estavam envolvidos em escândalo de corrupção e foram presos. Então eu falei, olha só, alguma coisa vai acontecer. E aí eu vi que depois nada aconteceu, né? Tudo isso acabou se ajeitando e tal, né? Enfim, coisas, não vou entrar em política aqui, como eu já falei, coisas aconteceram e não mudou nada, a gente tá mais ou menos na mesma situação. E aí eu fiquei muito curioso, né? De por quê, né? Eu morei nos Estados Unidos e uma dessas perguntas eu me fazia, gente, mas por que dois países são tão diferentes? Por que nos Estados Unidos você tem uma calçada que é toda bonitinha, né? Não tem uma trinca, aqui no Brasil é cheio de buraco. Hoje mesmo eu vi uma reportagem de um buraco que está aqui perto de onde eu moro. Esse buraco, no mesmo dia, ele danificou 4 carros. Furou o pneu, né? Destroçou os carros. Então por que nós somos assim enquanto outros países têm sucesso? Será que eles têm algum... E eu fui para os Estados Unidos com meio que uma... Acho que todo mundo que chega nos Estados Unidos a primeira vez fica meio que encantado com o consumo, com o iPhone barato, mas depois de morar lá você vê que é um país que tem vários problemas também. Mas mesmo assim, não é só os Estados Unidos, tem outros países que estão numa situação melhor do que o Brasil. E aí tem esse livro que diz, por que as nações fracassam? E aí, cara, olha só, as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Esse livro aqui explodiu minha cabeça, sabe? Com esse livro, eu tive um banho de água fria, eu percebi que pode ser que um dia o Brasil venha a ser um país desenvolvido, mas eu acho, eu posso estar errado, tá? Não sou da área, quem é da área pode me criticar aí se quiser, tá? Esse é um canal que está aberto para isso. Mas eu acho que se for para o Brasil melhorar, isso vai depender de acaso. Isso aqui vai ter um gancho com o próximo livro que eu vou citar. E vai levar muito tempo. Porque esse livro, vou explicar rapidamente aqui uma lógica que ele traz para nós. Ele traz a ideia de instituições inclusivas e extrativas. E ele mostra como que uma revolução que teve na Inglaterra, na Idade Média, na época da peste bubônica, você teve revoltas dos servos e tal, que tirou um grupo de monarquia absolutista do poder e colocou a monarquia parlamentarista, que está na Inglaterra até hoje. Isso aí, cara, mudou totalmente e colocou a Inglaterra anos-luz à frente de países como Portugal e Espanha, que colonizaram o Brasil. Olha só, interessante. Né? Gente, eu não estou dizendo que a Inglaterra é perfeita, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu quero ilustrar aqui o seguinte, que o fato de ter tido essa revolução que tirou uma monarquia absolutista do poder possibilitou que outros grupos chegassem ao poder e esses grupos foram quem se tornaram os industriais e os industriais que fizeram a Revolução Industrial e, enfim, e aí você vê que isso vira uma bola de neve, você entra em valores religiosos que foram se transformando e como certos países foram por um caminho de sair do absolutismo monárquico e outros países se mantiveram no absolutismo monárquico, por exemplo, Portugal. Olha só que legal. Portugal se manteve no absolutismo monárquico, o leste europeu e outros países como Holanda,
Inglaterra, muitos outros, Alemanha, eles abandonaram mais cedo as monarquias absolutistas, e todos os países que abandonaram a monarquia absolutista mais cedo foram os que se tornaram mais desenvolvidos economicamente, que tiveram um maior crescimento, uma indústria, etc. E aí eu percebi o seguinte, que esse livro fala de contingências. Por exemplo, qual foi a contingência na Inglaterra? Foi a Revolução Gloriosa. Isso é coisa que ninguém controla, cara. Resultado de guerra, de revolução, ninguém sabe o que vai acontecer. Revolução Francesa. Então é por isso que eu perdi um pouco a esperança. Eu falei, cara, não adianta eu ficar, não sei, são eventos históricos que estão numa escala muito maior do que qualquer um pode controlar. Eu acho que a gente pode ter uma influência mínima, sabe? A gente é uma formiguinha que vai pôr um pontinho. Mas se a gente não tiver milhões de outros pontinhos que tem que estar no lugar certo, na hora certa, nada vai acontecer. Então é por isso que eu tenho uma postura assim, de não ficar me preocupando muito com política hoje, sabe? Eu tento jogar o jogo do jeito que ele tá aí. Se o Brasil passar por um processo de desenvolvimento e se tornar um país rico, desenvolvido, eu vou ficar muito feliz, mas eu não vou contar com isso e nem vou esperar e ficar e deixar de fazer nada na minha vida por isso. Beleza? E um dos livros que principalmente me ajudou foi esse aqui, Porque as Nações Fracassam. Recomendo que vocês leiam, tá? E não precisa concordar também, tá, gente? Se você tiver críticas a essa tese desse livro, por favor, coloque aí nos comentários, que eu não tô dando uma opinião aqui, não tô querendo me colocar como o dono absoluto da verdade, beleza? Então vamos pro próximo livro. Eu tinha falado do acaso, o próximo livro vocês vão gostar, porque ele é um livro que fala muito de matemática, de estatística. Ele se chama O Andar do Bêbado. Vou colocar ele aqui para vocês. Tenho ele em inglês também, The Drunkard's Walk. Como o acaso controla a nossa vida, e ele se conecta à questão dos acasos históricos que levam países para caminhos totalmente inesperados. Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, que ele abre o livro, né, contando um caso de uma escola militar em que o cara foi dar uma palestra e ele falou nessa palestra que você dá um feedback positivo para os estudantes, né, no caso ali eram pilotos. Por exemplo, quando o piloto acertava a manobra, o cara levou a seguinte tese na palestra, que se você fizer um elogio para o piloto quando ele acerta a manobra, você tem um resultado melhor do que quando você dá um esporro nele quando ele erra a manobra. E aí os caras não concordaram com ele, porque eles falaram assim, olha, toda vez que a gente dá um esporro no piloto, ele melhora. Então essa tese sua tá errada. E aí o cara, ele não soube responder na hora, mas ele pensou, pesquisou, e ele trouxe um conceito que é muito interessante, que se chama regressão à média. Regressão à média. Na verdade, o que os pilotos falaram com ele também era o seguinte, que toda vez que um piloto era elogiado, ele piorava o seu desempenho. E toda vez que um piloto tomava um esporro, ele melhorava o seu desempenho, que era o contrário do que o cara estava falando. Mas aí o que esse cara falou? Que, na verdade, o que estava acontecendo era uma mera regressão à média. Por quê? Você tem uma média de desempenho dos pilotos, e aí vamos supor que o piloto errava a manobra. Né? Ele errou a manobra, ele foi lá e xingou ele. Ah, seu burro, você errou a manobra, você não vale nada. E aí o cara, depois disso, ele tinha uma melhora no desempenho. Mas por quê? Por acaso, esse piloto, ele tinha tido uma piora que era normal. Depois que ele foi xingado, ele não melhorou, na verdade, ele só voltou para a média. E ele manteve a média. Então o cara teve a ilusão que foi o xingo que fez ele melhorar, mas ele não melhorou, ele só voltou ao que ele já estava antes e que o cara não estava considerando na análise dele. E da mesma forma, quando o cara tomava um elogio, né, quando você elogiava o cara, coincidentemente ele estava às vezes num dia ali que ele acordou bem, fez uma manobra boa, ele tomou o elogio e depois do elogio ele voltou à média. Na verdade ele não piorou. Então às vezes a gente tem a ilusão de que a gente controla, né, o nosso ambiente, sendo que muitas coisas são controladas pelo acaso. E ele leva isso para o mercado financeiro. Ele fala como muitas pessoas aí que se dizem grandes consultores de mercado financeiro, CEO de empresa, que se dizem merecedores, né, de mérito e tal, ele prova que esse é um cara do MIT, entendeu? Ele faz cálculos aqui e tal, e ele prova que muitas vezes
que muitas vezes as pessoas elas, digamos assim, elas alegam o mérito em algo que foi causado pelo acaso, como a questão do expor ideologia, que não tinha nada a ver. Se você não tivesse xingado o cara e não tivesse elogiado, a mesma coisa teria acontecido. Isso é a mesma coisa, por exemplo, com simpatia. Vamos supor, se eu acredito que toda vez que eu sair de casa e eu, sei lá, e eu bater 3 palmas, eu acho que vai acontecer uma coisa boa. Mas na verdade não, às vezes eu tive um dia ruim, como eu tive um dia ruim que foi por acaso, eu faço a simpatia e aí no outro dia eu volto para minha média do dia. Então eu vou achar que a minha simpatia causou a melhora, sendo que simplesmente houve uma regressão à média. Enfim, tem muitas coisas aqui legais de lei dos grandes números, probabilidade, estatística, até o triângulo de Pascal ele traz aqui em algum capítulo, né? E ele mudou a minha visão de mundo nesse sentido, e eu me tornei uma pessoa menos religiosa por isso. Ó. Falei do triângulo de Pascal, ó, tá ele bem aqui. Então eu deixei de ser uma pessoa religiosa também por causa desse livro, porque muitas vezes que eu atribuía certas causas a fenômenos sobrenaturais, eu parei para observar e pensei, cara, isso aí foi simplesmente uma regressão à média, né? Não teve nada demais. E eu parei de ter assim, algumas práticas religiosas que eu tinha e eu vi que realmente minha vida não sofreu assim grandes alterações. Então tinha coisas que eu atribuía às práticas religiosas e continuaram acontecendo, né? E coisas também que eu atribuía à ausência de práticas religiosas que também continuaram acontecendo. Beleza? Então leiam O Andar do Bêbado, como um acaso muda a nossa vida. O próximo livro, ele é de um autor muito famoso. Ele é um tanto quanto polêmico também. Acho que os colegas dele criticam ele um pouco, né? Mas ele traz um conceito muito interessante, que é o tanto que as ilusões... Você vê que esses livros se conectam, né? É por isso que eu acho que esses 5, eu li todos eles mais ou menos na mesma época. Olha que interessante. Mas o que ilusões tem a ver com a coisa, né? É esse aqui, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Ele é um historiador israelense. E o que ele traz sobre as ilusões, né? Ele fala que toda sociedade humana, não toda, mas boa parte da sociedade humana é construída em cima de ilusões. Por exemplo, dinheiro. Todo mundo se mata por causa de dinheiro, perde a saúde. Uma pessoa que é seu chefe, por exemplo, na empresa, né? Você se submete a essa pessoa porque ela vai te pagar dinheiro, né? Porque ela controla o dinheiro que você ganha. Entra aqui também um argumento na questão de autoridade. As pessoas têm medo do chefe, né? O fulano, o senhor fulano e tal. Só que o seu chefe ele é uma pessoa normal, ele não tem nada demais. E mesmo assim você tem um respeito, uma devoção a ele. Não estou dizendo que todas as pessoas sejam assim. Mas eu já vi pessoas colocando outras pessoas num pedestal e sendo que muitas vezes isso é por ilusões que a gente cria. Você vai olhar, essa pessoa não tem nada de diferente de você. O dinheiro, o que é dinheiro, gente? Dinheiro antes era um papel, né? Tinha nota, ainda tem, mas tem ficado cada vez menos comum as pessoas usarem dinheiro de papel, mas o que é isso? Isso não é nada, isso é um jogo que a gente joga, é um número na sua conta, sabe? Se a humanidade, por algum motivo, desaparecer, dinheiro vai ser uma coisa que vai desaparecer do universo. A gente acredita que está num país chamado Brasil. Quando eu pego meu carro e saio, eu creio que quando eu vejo o sinal vermelho eu devo parar, mas isso aí é uma coisa que foi criada. Enfim, eu iria me acidentar, mas o trânsito só funciona porque todo mundo crê que o trânsito é uma lei e que é o certo e que deve ser cumprido. Crenças sociais, por exemplo, né? Eu sou de Minas Gerais aqui, as pessoas têm uma crença que é bom toda vez que uma pessoa chega na sua casa, você tem que oferecer para essa pessoa um café, você tem que falar para essa pessoa ficar à vontade, né? Você tem uma hospitalidade mineira, toda vez que você vai na casa de alguém é normal as pessoas te oferecerem comida, te oferecer um cafezinho, alguma coisa, mas isso não está escrito em lugar nenhum, é uma crença social que surgiu não sei de onde, né? Tem vários fatores aí. E o Yuval Harari, ele é budista, né? Acho que ele tem uma influência forte do budismo, ele atribui várias dessas coisas a ilusões. O capitalismo, por exemplo, né? Que ele fala sobre o capitalismo, e ele considera que essas ilusões são importantes para que a civilização humana continue existindo. Então, muito legal o livro, tá? Recomendo que... Olha, cai até numa página aqui que tem a segunda lei de Newton, né? Nem lembrava que tinha a segunda lei de Newton nesse número. Mas vale a pena, tá? Ele fala de impérios, certo aí? Mais uma coisa aí que é uma ilusão humana, o império. O que é o rei? O rei é um cara que nem você.
Você vê a rainha da Inglaterra, ela morreu agora, mas o que ela tinha de mais em relação às outras velhinhas? Não tinha nada. Se você despila daquela coroa, daquelas roupas chiques e tal, ela não é uma senhora como qualquer outra. E é por isso que os humanos têm que os militares têm que colocar farda, né? A gente coloca terno, coloca ouro no corpo, ouro é um metal, diamante é uma pedra, mano. Sabe? Por que a gente dá valor a uma pedra? O diamante só vale muito porque a gente quer que ele valha muito. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é ouro? Ouro não é nada, né? Hoje mesmo eu vi que um livro do Harry Potter ele foi vendido por 250 mil reais só porque ele é um livro que tem um erro de impressão. E a primeira edição, eu acho, do livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele foi vendido por 250 mil reais no leilão. Você quer ilusão maior do que isso? Por que esse livro vale isso, entre aspas? Porque a pessoa quer que valha, né? Se você levasse isso aí para vamos supor, um mundo árabe, por exemplo, não sei, será que esse livro valeria tanto? Provavelmente não. Talvez não valeria nada. E aí nós vamos para o nosso último livro, né, que é sobre o assunto que todos nesse canal gostam, ou então pelo menos buscam gostar, pelo que eu sei, que é a matemática. Já citei várias vezes esse livro, mas ele é uma gema, né, então nunca canso de citar esse livro. O que esse livro mudou na minha visão de mundo? Que matemática não é fazer conta, né? Eu saí da engenharia achando que matemática era o quê? Era só isso aqui, ó. Você tem, sei lá, um valor que você quer calcular, como que era basicamente o que eu fazia na faculdade de engenharia, né? Você tinha um enunciado, esse enunciado te dava uma série de informações, e aí você pegava um monte de equações, fórmulas, né, princípios, teoremas, e se aplicava eles em sequência, né? O teorema A, no teorema B, no teorema C, e você chegava numa resposta numérica ou algébrica. Eu enxergava isso como uma ferramenta. Tá, isso aqui é uma mera ferramenta para eu construir um circuito, construir uma máquina, alguma coisa assim. Só que o Keith Devlin, ele traz a ideia de que a matemática não é uma prática, não é uma coleção de procedimentos que você utiliza para chegar num resultado. Matemática é uma forma de se pensar. Matemática é uma ciência que estuda padrões e ele fala sobre o pensamento matemático, que é você pensar de uma maneira específica que te permite resolver problemas para os quais você não tem procedimento. Por exemplo, o Isaac Newton. Ele queria explicar os movimentos celestes, né? E aí ele falou, eu preciso de uma forma, de uma ferramenta para isso que não existe. O que ele fez? Então ele desenvolveu o cálculo. Ele desenvolveu o cálculo diferencial integral e isso permitiu que ele explicasse ali, resolvesse os problemas da filosofia natural, que era a física da época, né? Como era chamado. Então eu passei a me interessar por matemática pura, principalmente graças a esse livro. Então eu recomendo que vocês leiam, né? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se você é ruim em matemática, eu estou disponibilizando um diagnóstico de matemática para você fazer e descobrir o seu nível, beleza? Então tá aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar. Siga-me no Instagram, @Geometria das Ideias. Se você tiver qualquer dúvida, é só você me chamar, beleza? Grande abraço.